Ribeirão vai ter 6 novos pontos de área azul. A cobrança para estacionar está em processo de licitação, mas essa notícia já desagradou muita gente. A tarifa vai ser paga em ruas no entorno da Avenida Dom Pedro, no Ipiranga. Na Avenida Saudade, entre a Rua Rio de Janeiro e Aquito Junqueira. Na Vila Tibério, a cobrança vai ser em boa parte das ruas Luiz da Cunha e Martinico Prado. Na Vila Seixas, o motorista vai ter que pagar entre a Avenida Independência e a Rua Amadeu Amaral. Já no Boulevard, a área azul vai ficar entre a 9 de Julho e a Rua Altina Arantes. A região é movimentada por conta de lojas, restaurantes e clínicas médicas. A população que precisa ir ao local com frequência reclamou. A gente vem rápido no médico, às vezes tem que procurar a área azul para ter que pagar para ir só no médico. Eu acho desnecessário. Mais um gasto, né? Além do combustível, né? É mais uma situação complicada aí pro povo, né? Já tá tudo caro aí, você paga ainda para estacionar. E o problema não é nem isso, às vezes você nem acha o ticket, né? Você já leva uma multa de cara. Na Zona Leste, o Jardim Paulista vai ter cobrança para estacionar em boa parte das ruas Henrique Dumont e Camilo de Matos, e também no entorno da 13 de Maio. A área é tomada por comércios e empresários temem queda no movimento. O pessoal está acostumado a vir para o bairro por causa de comodidade, tranquilidade, fácil estacionamento. Com uma cobrança, isso vai inibir muitos clientes. Eu acho que não funciona. É essa a minha opinião. Henrique Dumont é uma rua estreita, não tem como fazer uma coisa dessa. Uma cobrança aqui, por exemplo, vai diminuir o movimento na sua loja? Lógico. Olha, para todo mundo, não só para mim. Eu creio que vai atrapalhar muito, não só os comerciantes, mas sim muita gente aqui dessa área, da Piracicaba, Caminho de Mato. Hoje, a área azul de Ribeirão conta com 1.195 vagas localizadas na região central, que também vai ganhar novos pontos com tarifa. O valor é de R$ 1,50 por período de 1 hora e R$ 3,00 por até 2 horas. Esses preços estão em vigência desde maio de 2017 e podem ser alterados pela administração municipal. Em nota, a Transerp disse que as adequações buscam democratizar o espaço público e que todos tenham a oportunidade de estacionar. Por fim, afirmou que as informações sobre a licitação estão todas disponíveis no site da empresa. Um pregão em julho vai definir a contratação de uma empresa responsável pela locação de 50 parquímetros e do sistema que vai ser utilizado na nova área azul. Para este advogado especialista em trânsito, não é momento para uma nova tarifa. Quando fala de tarifar, até seria possível por conta do serviço ser tarifado. Porém, da forma que está sendo colocada, ela não vai ser adequada para o usuário, então vai ser um ônus. E um ônus no momento errado, porque socialmente falando, sabemos aí que ainda estamos numa transição de retomada. Então, não seria oportuno nesse momento, porque isso deveria estar constando num plano de mobilidade que nós não temos. É preciso ficar alerta quanto ao destino do dinheiro que vai ser arrecadado. A questão prática também é muito questionável, porque não sabemos exatamente como vai ser arrecadado, fala-se em plataformas digitais, etc. e tal, mas sempre de uma maneira obscura, nunca claro para a população, principalmente na questão financeira. Aumentar a rotatividade é, em tese, reduzir o número de veículos no trânsito. Mas Ribeirão não tem estrutura para isso, como, por exemplo, um transporte público de qualidade e barato. É o que explica este especialista em engenharia de tráfego. São ações que devem ser complementadas com outras, principalmente com essas diretrizes do plano de mobilidade urbana, o transporte público. Então, essa medida de colocar área azul, né, taxar isso nessas áreas que têm maior demanda, né, em busca de serviços e tal, ajuda no desestímulo, né, ao uso do automóveis em regiões como essas. Mas no momento a gente tem estrutura para desestimular as pessoas a pararem de usar o carro? A princípio não, né? Então são medidas que vão mostrando para as pessoas um caminho. Esse caminho ele precisa estar integrado com outras diretrizes, com outras ações, para tornar-se um plano de ação voltada à racionalização, à distribuição dos modos de transporte de maneira mais equilibrada, digamos assim. Samuel Santos para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de receber aqui no canal digital da Clube o Rafael dos Anjos, especialista em administração pública. Rafael, comerciantes temem que essas novas áreas azuis afastem ainda mais os clientes. A preocupação tem fundamento? Ótima tarde.
Boa tarde, André. Boa tarde a todos vocês que nos assistem no Jornal da Clube. Com certeza essa reclamação tem fundamento. A gente está vivendo mais um problema sem estar pensando no todo da cidade. Os corredores comerciais de Ribeirão já estão bastante impactados pelas obras viárias que estão sendo feitas no município. Você pega um corredor, por exemplo, como a Avenida Saudade, onde o movimento dos comércios foram extremamente impactados por obras, às vezes até um pouco distante do local. E aí agora se fala da criação de mais uma tarifa para quem usa o carro para estacionar no comércio. Lógico, isso vai impactar no movimento das lojas. Será que esse é o melhor momento de se fazer isso, sem ter esse plano de mobilidade concluído, sem se pensar nos comerciantes? Então, isso precisa ser extremamente discutido, porque quando a gente fala em área azul, a gente está falando da questão de vagas rotativas, de não ficar com o carro muito tempo para poder trazer mais clientes. E se esse for o intuito, talvez uma medida nesse momento, logo pós-pandemia, pode ter o efeito contrário, de diminuir clientes, e é corretíssima a preocupação dos comerciantes. Rafael, você falou aí da situação da pandemia, né? Nós estamos vivendo aí também uma alta de preços em vários produtos, a inflação, e aí, ou seja, isso piora para todo mundo, piora para quem tem veículo e vai estacionar nessas novas áreas azuis. Sim, infelizmente a gente veio de um discurso que da economia depois a gente cuida e, na verdade, quem está cuidando da economia vai ser o bolso de cada cidadão. A gente precisa ter uma cautela, estimular o comércio nesse momento. Então, toda medida nesse momento tem que ser de desonerar o cidadão. E parece que o poder público, mais uma vez, age com total insensibilidade com o bolso do cidadão. A gente precisa lembrar que o poder público não cria dinheiro, não cria valor. Quem cria valor são os empreendedores, os empresários, é o cidadão de maneira organizada que traz esse recurso para o Estado. E ele precisa ser bem gerido. E não dá para ter um apetite cada vez maior por recursos que já estão escassos no momento que a gente está vivendo um problema de inflação no mundo e que o preço no consumidor aí está sendo extremamente impactado. A gente vê quando vai ao mercado que não se compra mais as mesmas coisas que se compravam há 2, 3 anos atrás. Ou seja, a gente precisa desonerar o bolso do cidadão e não medidas que vão impactar negativamente a economia. Bem, a gente sabe que, no geral, Rafael, o que a Prefeitura quer é tirar os veículos das ruas, forçando com que a população use o transporte público. Mas com todos esses problemas envolvendo o transporte coletivo, é possível fazer isso? Olha, essa questão de usar o transporte público, primeiro você tem que ter um transporte público de qualidade, eficiente, com agilidade, com ônibus com capacidade de transporte adequada das pessoas, com as rotas bem definidas, bem comunicadas para a população. E a gente não vive esse cenário em Ribeirão Preto, infelizmente, hoje. A Transerp, infelizmente, por várias vezes, às vezes faz campanhas motivando, falando sobre a conscientização do uso adequado do transporte público, mas, infelizmente, esse transporte público que ela fiscaliza não atende o cidadão de forma adequada. Então, como você quer trazer mais pessoas para usar o transporte público que ele não atende adequadamente a população? Isso é uma medida que vai ser cada vez mais ineficaz se continuar por esse caminho. Então, primeiro a gente precisa dar uma qualidade, dar um ganho de eficiência, cumprir adequadamente as regras dessa concessão, para depois se pensar em medidas desse tipo para estimular a população a usar o transporte público. Porque com o preço da gasolina da forma que está, ninguém quer ficar utilizando o seu próprio carro. Se tivesse um transporte público de qualidade, com toda certeza o cidadão escolheria esse meio de transporte, como acontece em todas as partes do mundo. Rafael dos Anjos, especialista em administração pública, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Ótima semana. Ótima semana, André, eu que agradeço. Até a próxima.